Olá, amados irmãos, estamos aqui hoje em mais um Start Fé Cast. Sim, esse canal que foi criado para abençoar a sua vida. Vamos aqui hoje com o nosso amado irmão Ivan Lemos. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente no seu horário que você está vendo, vai estar assistindo esse vídeo. É imensa alegria estarmos aqui, mais uma oportunidade de estar falando, conversando sobre a palavra do Senhor. A gente espera que o tema de hoje possa edificar a sua vida, assim como edificou a nossa. Deus abençoe desde já. Amém. Estamos aqui hoje também com o nosso amado irmão Matheus, o homem das câmeras. Dá um alô pro pessoal, Matheus. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus seja conosco nesse dia, ou nessa tarde, ou nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos de vinheta e assunto do podcast. Assunto de hoje, o chamado. Ivan, o que a gente pode falar para o pessoal sobre o chamado? Pessoal, é um tema maravilhoso, né? Questão daquilo que Deus nos chamou, questão do dom que Deus tem colocado em nossas vidas. O principal alerta, né, que nos chama a atenção nesse tema é justamente referente àquele que Deus chamou e está fugindo do chamado. Ainda não está se apresentando ao chamado. Isso é notório. Eu tenho meu testemunho de vida, né, um chamado que Deus nos chamou e eu relutei por muitos anos. E não importa se Deus te chamou, não importa o caminho para onde você vai terminar lá onde Deus te chamou. Você pode ir para a esquerda, para a direita, voltar, ir para frente, para cima, para baixo. O chamado vai te alcançar. Não tem como fugir do chamado. Tá? E é interessante, Fabrício, todos nós temos um chamado por Deus. Tá? Outros, a graça, a multiforme graça de Deus, ela é ampla, mas todos nós somos chamados com um propósito. Amém? Sim, vai ter pastores, pregadores, evangelistas, a pessoa que vai estar lá na portaria da igreja, outros para louvar, outros tocar, instrumentistas. Mas uma coisa é certa: Deus te chamou para ser um discípulo, para ser um adorador. Te chamou para você levar o evangelho, para você proclamar a palavra dele. Isso é para todos. Isso já inicialmente é para todos. Mas não adianta fugir. Você pode até pensar que você está fugindo do seu chamado, mas não vai. No final você vai dar a volta. Assim como o nosso versículo base hoje da nossa conversa aqui, do nosso videocast, que é muito natural hoje. Nós sempre temos um tema e temos um versículo base do tema. E o nosso versículo base hoje, nosso irmão vai projetar lá, está em Salmo 139, versículo 7. Olha que interessante. Diz assim, Salmo 139, versículo 7: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Esse versículo aí já tem como base todo o nosso tema de hoje, que não importa se hoje você que está nos ouvindo é uma pessoa que está desviada dos caminhos, você ainda não teve um encontro com Jesus, você que já está na casa de Deus, você que já serve a Deus, não importa qual é o caminho que você está, você não tem como escapar da presença de Deus e do seu Espírito. E quando nós trazemos isso, se a gente continuar lendo aqui,
o versículo 8, por exemplo, projeta para nós, diz o seguinte: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama no Sheol, outras traduções no inferno, debaixo da terra, também lá estás. Não importa o abismo ou o céu, lá o Senhor está. E quando nós estamos falando isso, por quê? Nós estamos, o nosso podcast hoje falando sobre o chamado, está muito voltado para as pessoas que elas, eu vou usar o termo renega, mas as pessoas que relutam, essa é a melhor palavra, relutam contra o seu chamado. Fabrício, eu tive, vamos dizer assim, por muitos anos, eu já tinha palavra, eu fui criado no meu evangelho, eu tinha algo que me direcionava muito para o que eu exerço hoje, mas eu relutava sobre isso. Inclusive, quando me entregaram essa palavra, que um dia eu estaria exercendo o que eu estou exercendo hoje, com as atividades da igreja, eu olhava aquilo e achava aquilo, não, eu não sou essa pessoa. Tinha entendimento que eu ia entrar na igreja, sentar lá. Eu fui músico por muitos anos. Eu sou baterista, tocava em banda e achava que talvez ia ser só aquilo ali. Depois que eu parei de tocar, achei que eu ia sentar lá no banco da igreja, terminar o culto e ir para casa. Não tinha a mínima ideia o que Deus tinha reservado para nós. E nós queríamos hoje aproveitar esse espaço, se você está aqui nos ouvindo, é justamente te trazer a memória daquilo que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes você está relutando, você está não entendendo o que Deus tem para você, para a sua vida, e Deus tem algo grandioso, tem um chamado para você e você está achando que está passando desapercebido. Volta aqui, anota aí. Ei, você mesmo, que eu quero falar. Você não passa desapercebido por Deus. Não passa. Se você está achando que você vai levar a sua vida aí normal, eu entro, vou lá, assisto o culto, vou para casa e está tudo bem, você vai terminar nisso, engano seu. Você não passa desapercebido. Deus está forjando você, está atualizando você, ensinando você para você ser um discípulo dele e para você levar a palavra dele. E muitas pessoas confundem. As pessoas confundem muito chamado com altar. Por que você confunde isso? Não, chamado não tem a conotação igual a altar. Chamado, você pode ser chamado para diversas áreas, e uma delas, eu conheço pessoas que ganharam pessoas para Jesus, que eu até hoje eu fiquei assim impressionado quando eu ouvi esse testemunho, o Fabrício. Eu ouvi esse testemunho de um irmão que ele ganhou para Jesus 22 pessoas no trabalho dele, no meio de um trabalho de 25, 27 pessoas. E eu achei aquilo tão edificante para minha vida, eu falei, eu estou fazendo muito pouco. Quer dizer, ele está no trabalho dele, tinha em torno de mais ou menos 27 amigos de trabalho ali. Quando ele saiu daquele trabalho, 22 pessoas aceitaram Jesus, 22 pessoas estavam servindo Jesus. Olha o cumprimento do chamado na vida desse irmão. Então a gente confunde altar com chamado. Glória a Deus, se Deus te chamou para o altar, se Deus te chamou para ser um pregador, se Deus te chamou para ser um mensageiro das boas novas, se Deus te chamou para ser um ministro do louvor, se Deus te chamou para ser um músico na casa dele, glória a Deus pela sua vida. Mas chamado, ele tem diversas áreas, ele é muito diversificado. E hoje as pessoas estão confundindo muito isso. Não, eu tenho chamado, então eu estou para o altar, eu quero estar no altar, glória a Deus, mas o chamado começa do seu acordar ao seu dormir, desde o seu testemunho, desde o seu amigo de trabalho, de escola, de vizinho, você pode estar cumprindo o chamado ali de Deus. Às vezes a gente tem um simples chamado para levar um consolo para alguém. Às vezes aquele dia ruim, que a pessoa está pensando em se matar, você tem uma frase para edificar aquela pessoa e Deus usa você
para edificar aquela pessoa, um familiar, um amigo. Então tem diversas formas de você cumprir o seu chamado. Bem? Amém. Ivan, o chamado, ele é individual. Como que a gente pode identificar o nosso chamado? Então, foi até um pouco que eu estava me referindo ali. Já é notório que todo cristão ele precisa seguir o que Marcos 16 diz. Marcos 16:15, 16:16 fala sobre ide, pregar o evangelho, levar toda criatura. Então, nós já recebemos essa missão. Deus te alcançou? Você já é um escolhido por Deus. Se o evangelho te alcançou, você já tem esse chamado. Olha lá, ó, o que Marcos 16:15 diz. Eu lhes disse: vou pelo mundo todo, prego o evangelho a todas as pessoas. Pronto. Esse aqui já é um direcionamento para o seu evangelho. Ah, mas eu não sou um pregador, eu não estou no altar. Não, ali não está escrito isso. Pregar o evangelho, levar a palavra, não está ligado a você estar no altar. Está ligado a você anunciar as boas novas a todas as pessoas, pelo menos à sua volta. Sabe o que é interessante? Você anuncia isso até sem palavras. Por isso que tem aquela frase: se possível, fale sem palavras. Se possível, use palavras. Então, o que significa isso? Com o seu testemunho, a sua conduta, a sua vida já evangeliza. Ela já fala, ela já anuncia muito a palavra. Então você cumpre esse versículo aqui, ele já tem um direcionamento para o seu chamado. Mas vamos lá. Existem muitos dons. Agora nós vamos fazer a ligação do chamado com dom. Então, todos nós fomos chamados para ser um anunciador das boas novas. Amém? Ok. Agora, Fabrício, olha que interessante. Nós vamos voltar esse chamado para o dom. Que é isso, Ivan? Ué, tem pessoas que têm o dom da palavra, tem pessoas que têm o dom da misericórdia, tem pessoas que têm um dom, por exemplo, de visão. Então você tem sonhos, você é profeta. Pessoas com dom da. Esse dom da misericórdia é muito interessante. Tem pessoas que têm um dom do socorro. Já ouviu falar dom do socorro? Dom do socorro. Que todas as pessoas acabam indo até ela precisando de um socorro, precisando de uma ajuda. Tá? Quer ver um outro dom interessante? Que é aquele cumprimento bem-aventurados, os que choram porque serão consolados. Tem pessoas que têm um dom de chorar com você, de ser um consolo, de te apoiar no dia mal. Tem gente que tem um dom disso, a gente chama de dom de misericórdia. Então, existem diversos dons que estão ligados ao seu chamado. Aí sim, não, Deus me deu um dom de anunciar a palavra no altar. Ô glória! Então você tem o dom de levar a palavra no altar. E tem pessoas, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Nosso irmão até projetou lá 1 Coríntios 12:4. Olha que interessante, Fabrício. Tem pessoas que se subir no altar para levar uma palavra não vai conseguir e não vai alcançar. E há pessoas que se ela, com o sorriso dela, com a amizade dela, para você, alcança você, vai ganhar você para Jesus, vai levar o evangelho para você, muito mais eficaz daquele que subiu no altar. Tá? Então, a gente tem que estar atento a isso. Nós temos um chamado, mas como é que eu cumpro o meu chamado? Como é que eu levo o meu chamado? Seja fiel no pouco. Opa, vamos lá. Anota aí, anota aí. Seja fiel no pouco. Quer cumprir o seu chamado? Começa a cumprir no pouco. Como, Ivan? Dá um versículo para uma pessoa. Leva um versículo para uma pessoa que está precisando, dá um consolo para uma pessoa, porque às vezes a pessoa acha que eu vou cumprir o meu chamado, eu preciso falar para 200, para 1000, para 1 milhão. Começa com uma. Começa com uma pessoa. Primeiramente com você. Começa a pregar para você. Anotou aí? Tá anotado? O que é isso? Todos os dias você precisa
ressignificar você mesmo, pregar para você, trazer à memória a palavra, aquilo que te traz esperança. Então, começa com você. Agora, nós vamos para o cumprimento do chamado. Começa a falar, seja quem for, testemunhe Jesus. O que ele fez por você. Eu tenho certeza, não importa a sua situação da sua vida, você tem testemunho para dar. Você tem algo de Jesus para levar. Começa a levar um pouco. Aí, você foi fiel no pouco? A palavra já diz que sobre o muito eu vou te colocar. E sim, eu tenho fé, creio que Deus pode colocar para você levar para algo, uma mensagem para 100, 200, 1 milhão, através da internet para 3 milhões, 10 milhões de pessoas. Então, só que às vezes a gente quer levar para 100, para 10, para 1 milhão, sem levar para 1. Boa. Começa com 1. Começa com você, tá? Então, o chamado, irmãos, eles são diversos e ele é para todos. Grava isso. E você não está isento dele. Deus te alcançou por algum propósito. Deus tem propósito em todos nós. E muitas das vezes o propósito tem uns propósitos mais sofisticados, mais complexos, e outros têm propósitos simples. Né? Já começa com a salvação. Ele veio, né, para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Então o objetivo é a vida eterna. O objetivo é o céu. Não é para resolver os nossos problemas aqui. A palavra que nos garante que se eu buscar o reino em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. O que são as demais coisas? Família, emprego, sustento, saúde, tudo entra no demais. O que eu faço primeiro, Ivan? Busco o reino. Viva para o reino, busco o reino. E as demais coisas vão ser acrescentadas. E essas demais coisas, aí sim que vem as suas necessidades. Então as pessoas elas confundem a ordem. Anota aí, essa para você anotar. Não confunda a ordem das coisas. Busque primeiro o reino e deixe a sua necessidade para as demais coisas. Amém? Deixe as suas necessidades nas demais coisas, naquilo que a Bíblia nos garante. E o que eu faço? Eu busco o reino. Quando eu busco o reino, as demais coisas vão me atender. Então a gente tem muito. Anotado? Então a gente se confunde. Já dizia Tiago: pede e não recebe, porque pedes maus. Porque a gente troca a ordem. É muito interessante acontecer de nós fazermos a coisa certa da maneira errada. Às vezes a pessoa, Fabrício, tem uma tendência muito grande de ir à igreja, cultuar, louvar, etc, 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 afins, não, eu vou fazer porque eu preciso ser abençoado. Ah, se você fizer isso, você pode até ser abençoado pela misericórdia de Deus. Mas qual é a finalidade principal de você estar cultuando a Deus? O nome já está dizendo. Você vai à igreja para cultuar, para bendizer o nome dele, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Para então ouvir a voz dele. Então, anota aí, anota aí. Acho muito interessante. Eu vou à casa de Deus, eu vou à igreja. A melhor hora do culto é a adoração. Como eu adoro, Ivan? Uma das adorações, ofertando. Então, se você colocar a melhor hora do culto, é quando eu oferto. E quando é que eu louvo, Ivan? Não confunda adoração com louvor. Isso é um tema para outro podcast, tá? Anota aí. Outro podcast, porque ele é longo. Não confunda adoração com louvor. Então, a adoração, quando você oferta a Deus. Então, o que você oferta a Deus? Todo mundo acha que ofertar é só espécie. Uhum. Não. Começa ofertando culto, começa ofertando louvor, começa ofertando adoração. Quer ofertar também espécie? Seu dízimo, seu tempo,
Oferta seu tempo ao Senhor. Senhor, eu não tenho tempo, mas eu venho ofertar aqui, ó. Não, a gente tem feito isso, né, o Fabrício? Temos, Pegando o sim. nosso tempo, a gente tempo, nós paramos aqui o nosso trabalho, o Fabrício com muitos afazeres, Mateus, Ivan, nós paramos, peraí, nós vamos ofertar ao Senhor esse tempo que nós temos aqui, nós gravamos geralmente na manhã, né? E vamos ofertar ao Senhor um tempo de qualidade na palavra para alcançar você. Então, olha que interessante. A resposta do Espírito Santo para você. O dia que você acha que menos condição você tem, é o dia que o Espírito Santo mais vai usar você. Não sei se você reparou hoje. Nós estamos trazendo aqui uma palavra, ela está trazendo tanto refrigério. Eu tenho certeza que está alcançando vocês. Vocês que a gente está falando. Quem está aqui, tá? Vai alcançar você de casa também. Que é o dia que talvez eu estava com menos condição, mais arrebentado, mais bombardeado. Aí Deus, opa, é agora que eu quero te usar. É agora que eu vou liberar. Então grava isso, gente. Quanto mais você ofertar, quanto mais você se doar, mais Deus e o Espírito Santo vai encher. Quer ser cheio do Espírito Santo? Se doe. Quer ser cheio do Espírito? Libere. Deus não vai encher você para ficar em você. Anota aí, anota aí. Não, você tem que anotar. Fabrício, Deus não vai encher você do Espírito Santo para você guardar aquilo que é precioso em você. Então, toda vez que Deus vai encher você, toda vez que Deus vai dar palavra para você, toda vez que Deus vai forjar você, é para abençoar outras pessoas. Amém. Então, quer gravar, quer ser abençoado? Comece a abençoar, comece a liberar a bênção sobre outras pessoas. Tá anotado? Então, hoje a gente chega aqui com o coração contrito, bombardeado, sem condições. Opa, Deus fala assim, é agora. Já dizia o apóstolo Paulo, é quando estou fraco, é que estou forte. Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, o que que significa isso? No momento que eu me sinto mais fraco, no momento que eu estou mais dependente de Deus, é que Deus opera o milagre. Então, chamado. Cumprir chamado. Faça da maneira certa, da forma certa. Não adianta você fazer da forma errada. Achando que é o certo, fazendo certo da maneira errada. Não vai obter resultados. Então você vai achar que não está cumprindo o chamado e Deus está tentando te moldar. Então, hoje, essa palavra de hoje aqui veio para libertar, veio para abrir, para esclarecer, trazer a luz que talvez a gente está errando. Amém? Que a gente Amém. possa receber isso de maneira consciente, meditar no Salmo 139, que Deus vai falar com você mais ainda. Amém. Ivan, e quando você fala em ser fiel ao pouco no seu chamado, isso aconteceu muito comigo. Porque quando eu recebi o dom da palavra, que é levar a palavra do Senhor para as pessoas, eu comecei assim, pregando para uma pessoa, dentro de aplicativo. Bem, Dentro de aplicativo, para uma pessoa. Cada viagem que eu fazia, que era mais longa, eu começava a falar da palavra, evangelizando, tocando. E eu tenho um testemunho muito marcante, ô Ivan, porque no último dia de carnaval que eu estava trabalhando, tinha uma moça, eu fazendo Uber, comecei a conversar com ela, falando da palavra de Deus, e logo eu vi que ela ameaçou chorar, estava meio. E aí perguntei para ela o que estava acontecendo, né? Se eu podia ajudar em alguma coisa, e ela se referiu que ela estava saindo de casa naquele dia para trair o marido dela. Então eu estava pregando para uma pessoa. Antes de eu levar a palavra à igreja para mais pessoas, eu estava pregando para uma pessoa, evangelizando uma pessoa, e aquela pessoa foi tocada por Deus e não traiu o marido dela. Então é assim, realmente a gente tem que ser fiel no pouco. Porque tem gente que recebe o dom da palavra e já logo pensa que vai pregar em igrejas grandes, para muita gente. Quando tem uma pessoa, não quer falar. Não quer. E ali eu tinha 11, 15 minutos
numa viagem para pregar. Então, assim, não é fácil. Você tem que resumir tudo ali numa coisa pequenininha para chegar no assunto de Deus. Mas sendo fiel no pouco ali, antes de eu ter a minha experiência de pregar dentro da igreja. E Foi é ali. interessante, Fabrício, que as pessoas, para você de casa e para nós aqui, a gente tem um entendimento desse versículo de ser fiel no pouco, a gente só leva isso para o financeiro. Uhum. Esse versículo ele se aplica a tudo que você faz e dá para Deus. Então seja fiel no pouco. Ah, eu tenho pouco tempo. Seja fiel no pouco tempo. Ah, eu oro pouco. Seja fiel no pouco na oração, mas fiel. Ah, eu não sei nenhum versículo de cor. Que é o meu caso, gente. Vocês sabiam disso? Que eu tenho grande dificuldade em decorar. Eu não sei, mas eu vou ser fiel naquilo. Se eu sei duas palavras de um versículo, eu vou ser fiel nas duas palavras do versículo. Então, você acabou de falar. Eu quero trazer para o pessoal de casa, olha o testemunho que o nosso irmão Fabrício está falando. Que o ser fiel está totalmente ligado ao chamado. Porque se eu tenho um chamado, eu vou ser fiel no que é possível. Existe uma frase famosa, eu não lembro agora o acadêmico que ele fala sobre essa frase, você fazer o seu melhor com o melhor que você pode fazer agora. Então, qual é o meu melhor agora que eu posso fazer? Qual é o seu melhor que você podia fazer naquele dia? Levar a palavra para essa mulher. E eu vou te dizer mais. Tem mais peso, mais resultado esse fiel no pouco que você teve para uma pessoa do que você pregar para 100 pessoas, 200, 100, 1000 pessoas. Que talvez poucos ali tiveram alcançado, não foi direto. Verdade. Então, seja fiel no pouco, naquilo que Deus colocou na sua mão. Abra sua mão agora e olhe para ela. Veja o que Deus colocou na sua mão. Não, você não entendeu. Precisa anotar. Abra sua mão agora, olhe para ela e veja o que Deus colocou na sua mão. O que Deus colocou na sua mão, que você está rejeitando, ignorando e não tendo entendimento que você está fiel. Ah, já sei. Você está esperando quando tiver muito. Quer ver outra coisa, Fabrício? Tá anotado? Veja, para agora e veja o que Deus já colocou na sua mão. Tem muitas pessoas que pensam o seguinte: eu comecei a ter esse entendimento diferente. Ah, não. Quando eu tiver 10, eu vou poder ajudar muita gente. Quando eu tiver 1000, aí eu vou ajudar mais não sei quantas. Não é aí. O pensamento não é esse. Sabe qual é o pensamento? O que você tem agora? Meu Verdade. Deus! Eu não tenho nada. Não, você tem alguma coisa. Alguma coisa você tem. R$ 1, eu tenho R$ 1, meu irmão. Tenho dois, porque a nota de um não tem mais. Eu tenho moeda R$ 1 e nota de dois. Então tá bom, meu irmão. Amém. Você vai na igreja, oferta R$ 1. Oferta na vida de alguém. Parou lá no sinal. Vamos ofertar esses R$ 2 aqui. Poxa, mas eu só tenho R$ 1. Não vai mudar a vida de ninguém. Não vai? Passa, tá com fome pra você ver se você tiver R$ 1. Você vai lá na padaria, compra 2 pãezinhos. Ou tem padaria que é um só, né? Tá tão caro as coisas. Tu come aquele pão no dia que você tem mais fome. Você pode mudar a vida de alguém com R$ 1. Já que nós estamos falando em dinheiro. Agora vamos falar, mas eu não tenho dinheiro não. Tem não? Não. Mas tem palavra, não tem? Sabe um versículo? Tem Bíblia. Você tem a Bíblia? Olha que versículo lindo para você evangelizar. Abre aí, Salmo 139, versículo 7, que foi o tema aqui. Abre lá. Nosso irmão vai projetar lá. Eu não tenho nada para dar, meu irmão, mas o que eu tenho aqui é para te dizer: Jesus não te perdeu. Olha lá. Para onde você for, você não tem como escapar. Não. Para onde você for, Jesus vai te alcançar. Para onde poderei fugir da tua presença? Está aqui o versículo. Jesus vai te alcançar onde você estiver. Está aí o versículo. Lê esse versículo para a pessoa. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? E se você continuar lendo, vai lá o 8. Olha que interessante. Se eu subir ao céu, tu está lá. Se eu fizer minha cama no inferno, eis que tu está lá. Olha o 9. 9. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, só vai estar lá.
Tem versículo para evangelizar para uma pessoa que está se sentindo perdida, uma pessoa que está sentindo, ah, Ivan, mas eu não consigo, eu tenho vergonha, eu não sei falar. Sabe não? Então tá. Sabe orar? Não, mas sabe orar o Pai Nosso? Sabe. Então você chega perto da pessoa e ora o Pai Nosso. Vamos orar o Pai Nosso por você. Ah, eu não tenho, não consigo, não vou chegar perto da pessoa, não vou orar. Então ora à distância mesmo. Fala, Senhor, estende a tua mão. Senhor, abençoa essa pessoa, Senhor. Ela está perdida, ela não sabe para onde ir. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Se apresente a ela, Jesus. Você já está fazendo alguma coisa. Então, pecamos muito por achar que precisamos de muito para fazer alguma coisa. Quer um exemplo? Eu não sei quanto esse podcast, nem quantas pessoas vão alcançar. Mas quando nós iniciamos esse projetos aqui, a gente tinha ideia. Vai alcançar alguém. Se alcançar uma pessoa assistir, já valeu. Deus, já fizemos algo Verdade. para alcançar alguém. Então, não importa. Ah, eu tenho R$ 1, eu tenho 1 milhão. Abençoe alguém. Libere a bênção sobre alguém. Faça aquilo que Deus te chamou. E eu te falo mais, Deus toca, tá? Ei, você mesmo que tá me ouvindo. Quando você sentir só aquele toquezinho, não ignore, é o Espírito Santo tocando. A gente às vezes sente aquela coisa. Ah, mas será que é o Espírito Santo que está tocando? Claro que é. Ó, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, é isso que nós devemos ter em mente e pensar. Então, tudo aquilo que aí eu pego esse versículo e trago. Então, quando tu for fazer algo para Deus, se encaixa nisso, encaixa, então é Deus fazendo, é Deus falando, é louvável, é de Deus, é bom, é Deus. Amém? Amém. Ivan, e quando a gente fala de chamado, aí eu acho que as pessoas pensam que se é um chamado de Deus, vai ser fácil. E nem Não. sempre é fácil. Eu abro aqui para as pessoas que, para mim, é muito difícil estar atrás de uma câmera, por exemplo. Eu dou um trabalho pro Matheus aqui, irmão, você não tem ideia. E tem que cortar e volta, começa de novo. Mas eu vou fazer. Se Deus me colocou esse chamado, se é isso que tem que fazer. Tem uma frase no mundo, eles usam muito, começa, depois melhora. Tem que começar. Tem que Se começar. Deus colocou o chamado, Começa. começa. É difícil? Muito. Eu tô abrindo meu coração aqui, você sabe, mano. Pra mim é muito difícil. Mas eu não tô nem aí pra dificuldade, eu vou fazer. Tem que começar aqui, falar nas câmeras. Tem que começar. Não é, Ivan? Muito interessante o que você falou. Começa. Isso aí. Aí, às vezes, a gente quer começar com tudo formado, se eu sou sábio, ou se eu tiver recurso, ou se Deus descer um anjo aqui e falar. Tem muito disso, tá? Ah, não, vou esperar a confirmação do Senhor. Se Deus descer um anjo aqui e me falar, então aí eu vou fazer. Não, meu irmão. Deus está falando agora com você. Deus está mandando recado para você. Começa. Começa. Agora é a hora. Agora é o momento. Nosso irmão frisou muito bem. É o começar, seja muito, seja pouco, seja ter ou não ter, que é o start aí, que é o cumprimento do chamado, não fugindo do chamado. Isso aí. Agora, respondendo a outra indagação do irmão. A adversidade no chamado. Então, irmãos, nem tudo vai ser flores. É difícil. Vai ter momento que você vai estar cansado. Mas eu quero deixar um versículo para você. Nosso irmão vai até procurar ali. Não canse de fazer o bem. Apóstolo Paulo fala isso. Amém. Não canse de fazer o bem. Quando ele fala isso, significa que cansa. Uhum. Significa que cansa fazer o bem. Então, então não canse de fazer o bem. Não Aí, canse de Ivan. fazer o bem. Olha lá, ó. Gálatas 6:9. Olha lá. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Glória a Deus. Está aí. Olha como esse versículo aqui é maravilhoso para nós. Não é só para você, não, para nós. Porque significa fazer o bem cansa. Fazer o chamado cansa, é difícil.
a adversidade, a luta, o inimigo vai botar barreiras, o inimigo vai tentar te parar, o inimigo vai atacar sua família, o inimigo vai atacar sua casa, o inimigo vai atacar você lá na igreja. Não canse. Se você hoje está nos ouvindo, pensou em parar, não pare. Porque no tempo próprio você vai colher. Vai colher. A Amém. colheita é certa. A colheita é certa. Certo de você colher. Então, em nome de Jesus, se você hoje que está nos ouvindo, está pensando em desistir, já pensou em desistir, Sim. Caramba. tá? Não vamos alongar na frase. Eu só quero dizer, é difícil, mas no tempo próprio você vai colher aquilo que Deus colocou. E não cumpra o chamado não pela colheita, e sim porque você ama Deus. Verdade. Você ama Deus, cara. Você vai cumprir o que é o seu chamado. Aí entra no início do nosso videocast, que eu sirvo o reino e as demais coisas vão ser acrescentadas. Aí as demais coisas entram ali. No próprio tempo colheremos. É isso. Ivan, é, mais uma pergunta aqui. A respeito da parte de igreja. Podemos atender o chamado de Deus, mesmo não estando em uma igreja? Então, Fabrício, é possível, né? A pessoa, Jesus me alcançou, eu não estou em nenhuma igreja, mas eu posso estar cumprindo o meu chamado. Mas aquele que se submete a Deus entende que é necessário congregar. Quando você está distante da casa do Senhor, já dizia Paulo, é muito importante que os irmãos estejam em comunhão, estejam junto, em sociedade. Isso é importante para você, é importante para o corpo, tá? O corpo não é perfeito, a igreja não é perfeita, mas você também não é perfeito, né? Porque eu ouço muito essa frase das imperfeições da igreja, das imperfeições do pastor, das imperfeições dos irmãos, mas ninguém lembra, esquece de completar a frase. Pô, mas eu também não sou perfeito. Então, se a igreja é perfeita, não entra ela não. Se a igreja for perfeita e você entrar, ela vai tornar-se imperfeita, porque nós somos imperfeitos. Então, mas então por que é necessário congregar? Eu acompanho de casa, eu assisto da minha TV. Não, irmãos, o que acontece? Você está no corpo de Cristo. O fato de você estar num ambiente da casa de Deus, primeiro você é alimentado, você é cuidado e você também é aprovado, né? Porque existem muitas adversidades na igreja. Então, é necessário para cumprimento do seu chamado que você esteja congregando. Ah, mas eu já cumpro o meu chamado hoje, eu já faço. Amém. Mas você precisa estar. Quando você estiver cumprindo o seu chamado, entendendo que a soberania de Deus, a submissão a Deus, você vai entender que você precisa estar congregando, você precisa estar dentro da casa do Senhor, tá? Então, quem é submisso a Deus vai entender isso. Agora, se você não é submisso a Deus, você quer levar sua vida sozinho, não, eu vou levar sozinho Deus. Eu não estou aqui para julgar você. Eu não fui chamado para julgar. Eu tô colocando o nosso ponto do que a Bíblia diz, que é bom, e consuave e consuado quer dizer, suave, bom, que os irmãos vivem união, e Pedro também diz que é bom a união dos irmãos. E como é que você vai ter essa união? É quando você está lá congregando, né? Então o salmista diz, Pedro diz. Então, quando você está congregando, você vai ter mais oportunidade de cumprir seu chamado. O seu chamado ele vai desde o cumprimento até de suportar. Aí já dizia apóstolo Paulo: suportai-vos uns aos outros, né? E outra coisa, como é que você ceia sem estar em comunhão? É Porque verdade. a ceia, você senta à mesa em memória de mim, em comunhão com os irmãos. Então, se você não está congregando, se você não está numa casa de Deus, como é que você senta à mesa? Olha lá, é bom, agradável quando os irmãos convivem em união. Então, essa convivência ela é saudável, ela é necessária.
tá? E principalmente para cumprimento do seu chamado. Então você não tem como me dizer que você está cumprindo e quer cumprir o chamado de Deus sem estar no corpo. Não vai dar. Não tem conversa, não tem comunhão. Ah, mas eu já estou cumprindo. Bem, não estou aqui para te julgar. Mas esteja em comunhão. Se volte para Deus. Se volte para a casa de Deus, que você vai ser edificado. Amém. Ivan, agora vamos falar com o Matheus. Matheus, o homem das câmeras. Matheus, fala pra gente um pouquinho o que você entende sobre o chamado de Deus. Eu entendo. São várias vertentes, né? Se a gente for observar, eu entendo que Deus tem um chamado para cada um, né? Deus ele escolheu desde o lugar da nossa mãe. Né? A palavra vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu entendo que esses poucos são aquelas pessoas que não tomaram a posição de escolhido. Que existem pessoas que são chamadas, são escolhidas, porém não tomam a posição como uma escolhida de Deus. Isso é muito sério, porque aí entra aquela discussão, né? Então, será que... Então, por que um não é salvo, o outro não é, ou é? Mas, enfim, mas eu vejo isso, porque as pessoas, infelizmente, né, não tomam a posição de ser um escolhido de Deus. E não tomam a posição, de certa forma, de cumprir um chamado de Deus. Então, é verdade. Perfeito, esse é o Matheus. Louva a Deus pela vida do Matheus. Posicionamento. É. Então, o chamado é muito importante, gente, eu frisar aqui. Nós estamos abordando o que a Bíblia fala e a nossa posição. Mas o assunto é amplo. A gente até estava comentando de a gente fazer mais de um podcast, quer dizer, parte 1, parte 2, porque existe amplitude e diversos itens para o chamado. Um deles, começar. Isso dá uma exímia pregação aí, ó. Quem quiser anotar aí, ó. Vamos lá, chamado. Você tem, primeiro, começar. 2, posicionamento. 3, ser fiel. Então, são vários itens que você precisa estar atento aí para você cumprir o seu chamado, para você entender a multiforme graça do Senhor que você já foi chamado. Então você precisa, para o chamado acontecer na sua vida, você precisa, Mateus falou, posicionamento. Você falou, começar. Eu falei, fidelidade. Olha que interessante. Que tripé. Que tripé te dá base para o seu chamado. Né? E tantos outros. Você quer continuar na lista? Resistir. Não desistir, porque vão tentar te parar no seu chamado. Né? Então você usa essas bases. Começar, posicionamento, ser fiel, não desistir, né? Estar na casa de Deus. Então são tripés e pés, aí vamos colocar aí já agora com 4 bases para você poder ter sustentação no seu chamado. Amém? Isso é interessante. Então você não vai conseguir estar desenvolvendo o seu chamado sem essas bases que a gente acabou de falar, tá? E eu sei que tem muita dúvida. Não, calma, eu sei que você tem a dúvida, mas como eu sei? Qual é o meu chamado? Em nome de Jesus, pega aí o iniciozinho que a gente falou, começa. Fala com alguém, dá a palavra para alguém, ajuda alguém, olhe nas suas mãos aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, porque você vai ver, você vai achar. Porque é muito interessante, o Fabrício. O chamado atrai aquilo para você realizar. Então, anota aí, anota aí. O chamado na sua vida vai atrair a execução. Então, por exemplo, se você tem chamado do dom da misericórdia, as pessoas vão procurar você para ajudar, para vocês ajudar. Se você tem chamado na palavra, no consolo, as pessoas vão procurar você para você dar uma palavra de consolo. Então, o chamado é diversos. Se você tem um chamado na igreja, vamos falar agora de quem está na igreja congregando, eu tenho um chamado na igreja que eu ajudo no templo. Você vai ver como é que as pessoas vão te chamar para ajudar lá no templo. Ah, mas eu tenho um chamado para colocar a cadeira no lugar, organizar aqui a igreja. Glória a Deus.
Deus, você tem um chamado do tempo. Você vai ver como é que vão te chamar. Aquilo vai buscar você, o chamado puxa você para aquilo que Deus tem para você. Então você fica tranquilo. Você não vai precisar buscar o chamado. É só cumprir aquilo que Deus tem colocado na sua mão. O que está na tua mão vai começar a realização daquilo que Deus tem chamado em você. É Amém. isso. Ivan, é verídico que nem todo chamado vem de Deus. Como a gente identificar se o chamado vem de Deus mesmo ou não? E qual a consequência se a gente tiver um chamado praticando um chamado que não vem de Deus? O que que isso pode gerar em nossas vidas? Uma boa pergunta, gente. É muito importante frisar que às vezes a pessoa está fazendo algo do seu querer, né? Do seu agrado, ao invés daquilo que Deus chamou. Calma. As duas coisas se entrelaçam, tá? Muito do chamado é algo que Deus tem uma graça infinita. Muito do seu chamado bate naquilo que você gosta de fazer, que Deus te chamou para fazer. Só que a gente já se deparou na caminhada cristã pessoas querendo fazer aquilo que não foi chamado. Exemplo, tá? Eu já vi diversas pessoas querendo estar no altar, louvando, ou num conjunto, ou no ministério de louvor, sendo que Deus não chamou aquilo para ela. E aí? Deus te chamou ou não te chamou? Às vezes Deus te chamou para louvar ali, filho, sentado ali. Ele está querendo o seu verdadeiro louvor. Às vezes Deus chamou você para louvar lá, ó, sentadinho lá no culto, em casa, pro vizinho, em qualquer outro lugar, menos no altar. Verdade. E aí a pessoa quer louvar lá no altar. O que vai acontecer com isso? Ela vai fazer tá querendo o desejo e admiração, vontade dela. Deus tira a mão. Deus tira a mão, não. Você está fazendo. Gente, eu estou usando aqui o exemplo do louvor, mas tem muitas outras coisas, tá? Eu estou usando o exemplo do louvor, algo clássico. Que você quer ver que é clássico? Eu já tenho uma caminhada cristã. Exemplo. Você coloca. Como é que se diz? Você coloca. Vou achar um exemplo bem legal. Chega lá, tem um ministério infantil na igreja. Você chama. Ah, quem aqui é desejoso trabalhar com o ministério infantil, tem chamado para o ministério infantil. Vai um. Se for. Ah, quem aqui é desejoso estar no ministério de louvor? Vai 10. Simples assim. Então, quer dizer, tem uma tendência, tá? Por favor, não me leve a mal. Aquele ministério, nós estamos falando agora de ministério envolvendo um pouco chamado, que tem chamado, não vamos confundir, tem chamado para diversas áreas, tem chamado que é dentro da igreja. Mas os chamados que têm uma maior exibição são os mais procurados, são os mais, vamos dizer assim, aceito pelas pessoas. Então tem muita gente procurando realizar algo dentro da igreja que agrada a ela. Mas agrada a Deus? É isso que Deus te chamou? E isso acontece também com a palavra, tá? Palavra, desenvolvimento de falar com o pessoal, escola, seja o que for, escola dominical, o que for. Então eu percebo isso na minha caminhada cristã. Então, Fabrício, respondendo a sua pergunta, a pessoa que estiver fazendo isso, ela precisa parar para Deus e perguntar: Senhor, é isso aqui que eu sou, quero fazer. Mas é isso que o Senhor tem para mim fazer? É para eu fazer isso? Pergunte para Deus, Uhum. tá? Porque você pode ter consequências ruins em querer fazer algo que agrade você e não a Deus, tá? Então isso é muito sério, porque tem pessoas desiludidas, tem pessoas que afastadas do caminho do Senhor hoje, porque tiveram uma barreira em algum ministério na igreja e se afastaram do caminho do Senhor, e o Senhor tá lá, pô, mas não foi para isso que eu te chamei. Então, cada coisa que. Quer tirar a dúvida? Vamos lá, anota aí. Quer tirar a dúvida se o que você está fazendo, Deus chamou para fazer, se o seu coração arder. Se o seu coração não arder, tiver em dúvida,
Se tiver dúvida, mas é isso aqui que é para você. Não é. Porque tudo aquilo que você faz para Deus, que Deus te chamou mesmo, Deus me chamou para fazer isso aqui, você não vai ter dúvida. Você não vai ter dúvida. Você fala, não, Deus me chamou isso aqui. Mas eu estou na dúvida, então Deus não te chamou. Ou você não está preparado. É importante, anota isso. Às vezes não é o tempo. Porque, cara, tem coisa que Deus chamou você para fazer, mas não é o tempo de fazer. Entendeu? Talvez você precise amadurecer, vai precisar crescer espiritualmente, vai precisar desenvolver. Ivan, mas você falou momentos atrás que você precisa iniciar. Mas, mas peraí, mas existe diversas multigraças de coisas na igreja ou em casa que você vai fazer. Você tem que iniciar sim, mas você está iniciando da maneira certa? Inicie da maneira certa. Tá? Basta iniciar da maneira correta, debaixo da graça de Deus. Amém? Amém. Então, respondendo a sua pergunta, pode ter consequências sim. Ouça o chamado, ouça Deus te chamar. Coloque diante de Deus tudo aquilo que você for fazer para Ele. Tá? Ouça Deus falar contigo, você vai ouvir. Deus tem chamado? Você vai ouvir que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Perfeito. Então, Ivan, a gente pode resumir assim. O resumo. Primeiro, identificar o chamado, se posicionar, começar e ser fiel no pouco e nas dificuldades. Esse seria o resumo? Sim. Posição, fidelidade, começar, ser fiel, né? São, vamos dizer assim, bases indispensáveis. Não tem como você dispensar uma delas para você cumprir o seu chamado, para você realizar seu chamado, para você servir a Deus, seja na casa de Deus, seja fora da igreja. Quando a gente fala fora da igreja, tem chamado que você vai estar cumprindo fora da igreja. E você vai na igreja para glorificar, você está cumprindo o chamado fora dele. E tem chamado que vai ser dentro da casa de Deus, servindo a Deus dentro da casa dele. Amém. E deixar as desculpas de lado, né, Ivan? Sim. Que a gente tem aqui hoje o exemplo, o podcast hoje, o irmão Ivan, até a gente pede desculpa aí pela tosse, ele tá com a garganta ruim, tá gravando aqui o podcast, como a gente pode dizer, na raça, mas não parou, né, Ivan? Não parou. Não podemos parar. Com aquilo que Deus chamou, você vai realizar. Né? Com todas as barreiras, só se você estiver no hospital, aí não tem jeito. Mas lá no hospital Deus te usa. Vai vir um enfermeiro, vai vir alguém, você vai levar a palavra. Então a gente não pode parar na primeira barreira. Isso aí. Perfeito. Ivan, considerações finais. Que Deus possa abençoar você. Que o que a gente trouxe aqui é algo que a gente vive, é algo que a gente tem de experiência, né? Mas a multiforme graça de Deus, mesmo que você tenha uma opinião diversa, o importante é estar dentro desses pilares, né? Mas que a graça e a misericórdia de Deus possa estar com você para você estar cumprindo o seu chamado. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa. Amém. Agora, para a gente fechar aqui na câmera central, Ivan, vamos fazer a nossa oração para fechar? Amém. Vamos orar. Amém. Pai Celestial, Deus tremendo, Deus Pai, Senhor, eu quero aqui colocar nas tuas mãos cada pessoa, Senhor, que tirou um momento para assistir, para ouvir essa palavra. Pai, que a tua misericórdia, a tua bênção alcance essas pessoas, que elas possam cumprir, Senhor, o teu chamado, que elas possam estar ligados, Senhor, contigo, avante, sem desistir. Senhor, fortaleça a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. É o que eu peço agora, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe.